É isso aí, gente. Bora lá para o segundo vídeo. Nós estamos aqui falando sobre o princípio e o senhorio de Deus na vida do homem, né? Talvez você não saiba ainda como foi que aconteceu, né? Como que Deus estabeleceu, como que você foi formado, né? O porquê que você foi formado, de que forma você foi formado, mas nós vamos falar aqui de novo e dar continuidade àquilo exatamente que nós estamos estudando sobre o princípio e o senhorio de Deus. Então, eu disse no primeiro vídeo que Deus só pode ser Senhor daquele que o tem como Senhor. E, aliás, Deus só pode ser provedor daqueles a qual Ele, né, é Senhor. Ele só provê para quem Ele é Senhor. Então, quando Adão estava dentro do jardim, sobre a obediência, pastor, como que eu vou manter? Como que eu me enquadro dentro do princípio de ser provido por Deus? Obediência. Tudo que Deus pediu para Abraão não, ó, eu estou lá na frente de Abraão. Tudo que Deus pediu para Adão foi obediência, né? A princípio, o homem vivia sob princípio. Ou seja, nesse tempo não havia sido criado leis, até porque os princípios ainda eram obedecidos, certo? Então, o homem precisava viver sobre princípios para ser ele provido por Deus. E isso é até hoje. A Bíblia Sagrada é um livro de princípios. Toda a Bíblia que tem uma promessa, que tem uma bênção, certo? Sobre a vida de alguém, toda palavra que tem uma promessa sobre a vida de alguém, uma bênção escrita, ela tem um princípio para que essa bênção aconteça. Então, Deus estabeleceu princípios. O homem estava debaixo da sua cobertura. O homem foi criado por ele. Ele era senhor do homem. Adão tinha Deus como seu senhor, até errar, até desobedecer. Quando houve a desobediência, o homem então, ele agora sai do senhorio de Deus. Irmão, toda obediência é princípio de respeito ao seu Senhor. A obediência do filho ao pai, a obediência do filho à mãe é respeito aos seus senhores. A obediência do empregado ao seu patrão é a obediência aos seus senhores. A obediência da ovelha, do membro, do crente, do cristão, ao seu pastor, certo? É princípio, é respeito ao seu senhorio, porque você tem uma cobertura espiritual. Então isso é muito sério, né? Não dá para eu querer ter uma cobertura, uma proteção, ser provido, porque, mas como que o pastor ele é meu senhor? Sim, espiritualmente falando, sim. É ele que provê o alimento. Qual alimento? O alimento espiritual para você. É ele que provê, né, a palavra, é ele que, através de Deus que provê para ele, ele provê para você. Isso no mundo espiritual tem peso. Então, repare que em todos esses textos do capítulo 2 que nós lemos aqui, sempre o Senhor Deus fez, o Senhor Deus estabeleceu, o Senhor Deus, sempre o Senhor Deus, até aqui, certo? Deus era Senhor do homem Adão. Quando é que Deus perde, quando é que perde não, quando é que o senhorio de Deus é tirado da vida de Adão? Quando há a queda, não é? Repare que a própria serpente induz ela a tirar até mesmo das palavras, porque palavra tem poder. Tirar das palavras o nome Senhor, senhorio de Deus. Porque olha só, né? A serpente, capítulo 3 de Gênesis, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé, o Senhor Deus, havia feito. Aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto que Deus falou. Repare que a serpente já tira o Senhor. Por que a serpente não fala o Senhor Deus? Porque a serpente, não, Deus não era o Senhor da serpente, certo? Deus era o Senhor de Adão. Deus não era o Senhor da serpente. Então a serpente fala, então foi isso mesmo que Deus falou? Quais não podeis comer dos frutos das árvores do jardim? E o que declarou? Olha a mulher, para você ver que ela cai na cilada da serpente, né? O que declarou a mulher à serpente? Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas dos frutos da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, olha, ela também tira o Senhor. Ela também é induzida pela forma da serpente colocar a Deus. Quantas pessoas, irmãos, elas não conseguem
né, influenciar onde está. Porque aqui, né, a Eva está sendo influenciada até nas palavras. Ela não está sendo influenciada pelas ações e pelas atitudes. Ela está sendo influenciada pela palavra da serpente. E a serpente te tira o Senhor. Repare, ela está falando de Deus, mas está tirando o senhorio de Deus. Ela está pregando Deus, né? Mas está tirando, né, a patente de Deus como Senhor. Como ela não tinha, a serpente não tinha Deus como seu Senhor, nossa, balançou tudo aqui. Como a serpente não tinha Deus como seu Senhor, ela faz o mesmo com a Eva, e a Eva também tira o senhorio de Deus. Então, guarde o que eu estou falando para você, né, que isso é muito importante para você poder entender. Tá? Então, até aqui, ainda, Deus era o Senhor de Adão e Eva, só que o senhorio vai se perder a partir da obediência. E como que começa a se perder o senhorio? Começou com a palavra, começou com a indução na palavra, certo? Quantas pessoas estão sendo induzidas pela palavra, até mesmo a tirar o senhorio de Deus da vida delas. Elas servem a Deus, mas não tem Deus como seu Senhor. Porque, como apóstolo, eu posso servir a Deus sem ter Deus como meu Senhor? Simples. Quando eu estou na casa do Senhor, quando eu estou adorando a Deus, quando eu estou fazendo as coisas para Deus, mas eu não tenho obediência aos princípios da palavra de Deus. Eu não tenho obediência às ordenanças da palavra de Deus. Eu não tenho obediência ao que foi estabelecido por Deus. E aí eu estou tirando o senhorio. Por quê? Porque Deus não governa a sua vida. Porque quando Deus é Senhor de alguém, Ele que governa a vida da pessoa. E quando Deus governa, Ele é o Senhor, certo? E quando Deus não governa, Ele não é Senhor. A partir desse momento, o que Adão e Eva está fazendo? Está entregando, né, a Deus o cargo, né, se é assim que pode se dizer, de ser o provedor, de ser o governador da vida deles. Porque agora eles erram, eles falham. E o princípio de governo é tirado da mão do homem. Tirado não, eles entregam o governo nas mãos do inimigo. Presta atenção. Deus tem sido o Senhor da sua vida? Será que Deus tem sido o Senhor na sua história? Será que Deus tem sido o Senhor do seu ministério? Será que Deus tem sido o Senhor em tudo na tua vida? Essa é uma pergunta que eu deixo para você nesse vídeo. O senhorio de Deus e o princípio. O senhorio de Deus e o início. Guarde essa palavra. Estude, medite. Tenha interesse em saber mais sobre isso. O senhorio de Deus. Foi estabelecido o senhorio espiritual sobre o seu espírito. Foi estabelecido o senhorio dos pais sobre a sua carne. E aí, sempre você vai ter um Senhor sobre você. Deus sempre vai permitir um Senhor. Davi teve que ter um Senhor sobre ele. Enquanto Saul reinava, estava vivo, Davi o considerava ele como seu Senhor, de forma que Davi não se atreveu a tocar em Saul, porque sabia que ele era uma autoridade estabelecida por Deus sobre a vida de Israel e principalmente sobre a vida de Davi. Sabe por quê? Sabe o que é isso? Princípio de respeito ao seu Senhor. Sabe por que Davi saía mesmo contra a sua vontade para tomar conta das ovelhas do seu pai, fazendo um serviço que muitos jovens na sua idade não queriam fazer, não queriam estar ali para fazer, não gostavam de fazer. Sabe por quê? Porque Davi respeitava o senhorio do seu pai que estava sobre a sua vida. Então Davi obedecia. Então Davi colocava em prática. Então, quando eu desobedeço às ordenanças ou algo que Deus me pede, eu estou colocando o governo de Deus em xeque na minha vida. Eu estou simplesmente tirando o senhorio de Deus na minha vida. E aí depois eu quero que Deus seja o meu provedor, só que eu não tenho Ele como meu Senhor. E se eu não tenho Ele como meu Senhor, Ele não pode ser meu provedor. O que acontece no jardim, basicamente? Vamos ser bem simples para você entender. Quando Adão ele infringe e desobedece uma ordenança daquele que governa o jardim e governa a vida dele, era como se Adão desrespeitasse uma ordenança, desrespeitasse uma regra da casa do seu pai carnal. O que o pai fala para o filho quando o filho desobedece? Certo? Ele dizia, bom, aqui dentro da minha casa, enquanto eu comprar o pão, comprar o arroz, o feijão, te sustentar, pagar tudo aqui, você tem que viver segundo as minhas regras. Não é isso que o pai fala ao filho? Então, se você infringir essa regra, filho, a partir do momento que você infringir, então você vai morar sozinho, vai cuidar da sua vida e vai se sustentar, vai te bancar, porque aí você vai viver as suas regras e não as minhas. Basicamente, foi isso que Deus fez com Adão.
Quando Deus tira Adão do jardim, Deus está falando assim: você quer viver do seu jeito? Quer viver na desobediência? Quer viver cumprindo os seus princípios? Quer viver segundo a sua vontade? Quer viver segundo a sua... Não, porque esse ambiente, quem criou foi eu. Quem te mantém nesse ambiente sou eu. Quem te sustenta nesse ambiente sou eu. Mas já que você preferiu viver as suas regras, os seus pensamentos, os seus achismos, a sua vontade, aquilo que a serpente implantou no coração de vocês, então vocês não vão habitar mais nesse ambiente. Pode procurar o rumo de vocês. Basicamente, foi isso que Deus fez. Pensa bem, medite nisso. Quem é o Senhor da sua vida? Será que Deus tem sido o Senhor da sua vida? Será que Deus tem sido o Senhor da sua casa? Será que Deus tem sido o Senhor do seu ministério? Será que Deus tem sido o Senhor em tudo na sua vida? Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, nos acompanhe. Curta o nosso vídeo, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, faça sua pergunta. Em breve nós voltaremos com mais vídeo para você. Deus abençoe.